Muito bem, a Folha de São Paulo de hoje garante que a decisão do TRF4 de não só manter, como também ampliar a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia instalou em setores expressivos do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça a percepção de que a Corte, que revisa atos da República de Curitiba, errou a mão. O revés imposto ao petista veio mesmo com precedente do STF favorável à sua tese. O jornal diz, aspas, questões técnicas que foram desconsideradas reforçaram a percepção de ministros de que o processo foi usado para reafirmar a Lava Jato. Fecho aspas. O TRF4 entendeu que a defesa de Lula não foi prejudicada pelo fato de ele ter apresentado alegações finais ao mesmo tempo que delatores. O Supremo decidiu por maioria que colaboradores seriam uma espécie de assistentes da acusação, o que garantiria ao réu o direito de falar por último para rebater o que lhe for imputado. Um ministro do STJ não identificado, para não variar, lembra que há menções a acusações de delatores na sentença que condenou Lula na primeira instância e que foi validada pelo TRF4. Para ele, isso dá força ao argumento da defesa do petista, que reivindicava que o entendimento do Supremo fosse aplicado. Se isso ocorresse, o caso deveria voltar à primeira instância para que o petista reapresentasse as alegações finais. Esse ministro, que preferiu não se identificar, volto a destacar, diz que por esse motivo o próprio STJ pode acabar derrubando a decisão do TRF4. O entendimento do TRF4 está afinado com o que argumentou a Força-Tarefa da Lava Jato na PGR ao ministro Edson Fachin do Supremo em outro caso que envolve Lula, o da compra de um terreno para seu instituto. Augusto Nunes, a gente sabe muito bem qual é a ala do Supremo Tribunal Federal que fica plantando essas opiniões anônimas na mesma coluna social da Folha de São Paulo, né? Eles se valem do anonimato quando convém, né? Porque eles vivem falando fora dos autos. Eles vivem dando palpite. Agora, o jornal, a Folha de São Paulo está se especializando nisso, né? A fonte não revelada. Eu repito, se o repórter, o autor da reportagem tem absoluta segurança do que está falando, não precisa dizer que há uma fonte em tal lugar. Simplesmente afirme. Agora, eu duvido. O que são os setores expressivos do STF e do STJ. E há setores inexpressivos, então quais são? Quem que são os expressivos? Por que esconder? Se é uma opinião jurídica, né, baseada em critérios exclusivamente jurídicos e não políticos, por que não externá-las? Qual é o problema? Né, os desembargadores do TRF eles não se negam a dizer o que pensam, não. Inclusive disseram que o Supremo se equivocou. E se equivocou mesmo. Vamos lá. Não está encerrada ainda a discussão sobre essa questão da ordem de entrada em cena nas alegações finais. Está decidido que daqui para diante, quem fala por último são os réus que não confessaram seus crimes. Tudo bem. Quanto aos processos, aos julgamentos já encerrados, né, em primeira e segunda instância, não tem conversa. Tem que seguir, e isso o Supremo, se tiver o mínimo de juízo, vai ter que transformar numa das regras, né, que compõe esse novo entendimento, que eles aprovaram há pouco tempo, vai ser o seguinte, não há nulidade se não for provado que houve prejuízo a alguma parte. Esses réus, essas declarações de réus, revelações de réus que fizeram delação premiada e que foram mencionados na sentença da juíza e nos pareceres nos votos dos desembargadores, elas não foram feitas nas alegações finais. Não há nenhuma menção às alegações finais por parte da defesa. Não apontou nenhum prejuízo que o réu possa ter sofrido. Então, o que vai... Por que precisa voltar a uma coisa que não existiu? Não houve prejuízo, não há nulidade. Isso tem de prevalecer
porque senão vai ser uma maluquice. Todos os processos vão ser revistos quando, evidentemente, não houve nenhum prejuízo à defesa. É isso. Agora, para com isso, o Supremo vai fazer isso, o Supremo vai fazer aquilo. Vou refrescar a memória do Supremo. Se eles ainda acham que vão livrar o Lula da cadeia e da lei de ficha limpa, eles vão ter que anular os processos que tratam de... o Lula é réu por ter favorecido a Odebrecht em Angola, por ter recebido propina da Odebrecht por meio da compra de terreno para a sede do Instituto Lula, por favorecimento na compra de aviões de caça para a Força Aérea, por beneficiar empresas na edição da medida provisória 471, por ter recebido propina da Odebrecht em forma de doação eleitoral, pela interferência em negócios de empresa brasileira na Guiné Equatorial, por desvio de finalidade na pretendida nomeação como ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff, sem falar no triplex e no sítio. Eles acham que conseguem isso? O Lula estará com mais de 80 anos quando esses julgamentos terminarem e enquadradíssimo na lei de ficha limpa. Nunca mais será candidato. Maravilha. Só para esclarecer, eu falei mesmo a coluna social da Folha de São Paulo, porque em ocasiões anteriores, recentemente até nesse programa, chamei os ministros que dão opiniões e fazem até ataques a adversários políticos de forma anônima de covardes. E aí sim, estava na coluna social nessas duas ocasiões anteriores que a gente comentou esse ano em Os Pingos nos Is. Hoje essa notícia saiu no painel, mas se fala também de setores expressivos anônimos. Diga aí, Zé Maria Trindade. Tivemos um pequeno problema de conexão com José Maria Trindade, então Augusto já comentou aqui esse assunto em maiores detalhes, que foi pauta desse programa a semana inteira. O TRF4 decidiu, portanto, que não houve prejuízo para o Lula em razão da abertura de prazo simultâneo para as alegações finais, que são as últimas manifestações no processo, de réus colaboradores, que não é o caso de Lula, e de réus não colaboradores, que era o caso especificamente do Lula. Inclusive, como citamos ontem, um dos desembargadores do Tribunal de Segunda Instância citou exaustivamente votos dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal para legitimar a tese que estava defendendo ao manter a condenação do Lula e até aumentar a dosimetria da pena. 17 anos e 1 mês de cadeia, que o pessoal está fazendo piada, que é 171 bastante característico. Em todos os votos, Felipe, eu não vou perder a chance de viver mais um momento Celso de Mello. Ele cita a frase em francês: pas de nullité sans grief. Se não houver só a nulidade, se houver prejuízo. E defendem fervorosamente esse princípio. Pois então, sejam coerentes. E é sempre bom lembrar a série de decisões do Supremo Tribunal Federal que facilita a vida de bandidos, a série que facilita, né? Essa foi uma, essa é mais minuciosa no seu aspecto técnico, né? Olha só onde eles foram encontrar uma filigrana processual, para usar a expressão crítica usada pelo ministro Luiz Fux, para tentar ajudar o Lula sem sucesso até o momento, né? Foi na abertura de prazo de alegação final para os réus que eram colaboradores e não colaboradores. Depois teve aquela abertura de inquérito ilegal do Dias Toffoli no meio do ano para investigar supostas ofensas, fake news e ameaças. Eu registrei, fui averiguar o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no qual o Toffoli dizia genericamente se basear, e li lá no artigo 43 que só está previsto pelo menos no regimento, que nem sequer é a Constituição brasileira. É bom deixar claro, só está prevista a abertura do inquérito ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, ou seja, no espaço físico do Supremo Tribunal Federal, o que não era o caso. E ainda é um inquérito aberto sem objeto definido. Um inquérito
ao longo do qual, durante a sua duração, vai se colocando qualquer objeto que apareça pelo caminho que seja um incômodo a ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, qualquer crítica publicada na internet, inclusive na Deep Web, para usar a expressão do Dias Toffoli em entrevista à Jovem Pan, ele vai lá e determina esse cerceamento, né, das pessoas que publicaram aquela crítica. E houve, quando esse inquérito acabou desmembrado e foi repassado para a Justiça Federal, por exemplo, várias posições contrárias, mostrando, pedindo o arquivamento, determinando, na verdade, o arquivamento do caso, porque justamente pela análise da crítica aos ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores, juízes entenderam que não se tratava de problema nenhum, não havia crime contra a honra, não havia ataque, não havia ameaça. Quer dizer, é só, no fundo, tentativa de intimidar aqueles que estão levantando a voz contra essa série de decisões do Supremo Tribunal Federal que culminou com a proibição da prisão após condenação em segunda instância. Eu quero falar do abaixo-assinado da Jovem Pan daqui a pouco. Mas também houve a requisição do Dias Toffoli de dados sigilosos sobre movimentações financeiras de 600 mil pessoas, depois pela pressão, pela vigilância daqueles que não têm pavor de melindrar o Toffoli, ele acabou recuando, mesmo assim, sem transparência, e mais aí outras decisões que a gente tem analisado aqui no programa. José Maria Trindade. Pois olha, Felipe, eu não compreendo muito essa história de que o Supremo deve, o STJ deve, isso porque trata-se de um tribunal, os dois são, né, na verdade, tratam-se de tribunais colegiados. E não dá para ouvir um a um os ministros. O máximo que se fala é com dois ali, e não pode tirar uma ideia do total através de dois ou de um ministro. Isso é evidente. Fica, sim, a impressão de que o Supremo Tribunal Federal está sendo pressionado pela realidade, está sendo pressionado por julgamento de dados, e dados concretos. A tendência, isso é fácil de analisar, em julgamentos anteriores. No julgamento do caso do Triplex, por exemplo, o STJ reduziu a pena do ex-presidente Lula para 8 anos, né? 8 anos e 8 anos e 10 meses, era 12 anos e 1 mês, e caiu para 8 anos e 10 meses. E também a redução da multa, que era de 14 milhões, caiu para 2 milhões e 500 mil reais. Então, reduziu bem a pena e também o pagamento das multas e também os reparos diante das confirmadas corrupções e lesões aos cofres públicos. Eu acho que esse julgamento do Tribunal Regional Federal foi exemplar e coloca o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar, no sentido de julgar a Constituição, de julgar os autos como eles são, e pronto. Não é uma disputa de ego, não é disputa de quem manda mais. O Supremo manda, sim, mas não pode tudo. Ele tem que seguir a Constituição. É evidente que não há ainda uma formação de convicção no Supremo, até porque falta o julgamento principal, que é o detalhamento, que é o acórdão, onde haverá ali o detalhamento de quais os processos serão reiniciados com esta norma inventada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, eu acredito na possibilidade, sim, de redução da pena do ex-presidente, nesse caso do sítio de Atibaia. Anulação, jamais. Legal, Zé Maria. E eu citando aqui essa série de decisões autoritárias e estapafúrdias do Supremo Tribunal Federal, faltou aquela que nós comentamos em maiores detalhes ontem aqui, porque foi a sessão do julgamento no plenário. Sobre o compartilhamento de dados entre órgãos como o antigo COAF, a atual UIF, Unidade de Inteligência Financeira, e a Receita Federal com o Ministério Público. Aquele julgamento em que o Toffoli, vamos relembrar aqui, prevendo a derrota no plenário do Supremo Tribunal Federal, após aquela suspensão estapafúrdia no meio do ano, durante o recesso judiciário, quando ele era o plantonista, aproveitou o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu as investigações baseadas em dados da Receita e do COAF. Depois dessa suspensão estapafúrdia, que foi agravada pela requisição de acesso a dados sigilosos, que eu estava falando agora há pouco,
o Toffoli deu aquele voto intermediário em javanês, tentando emplacar pelo menos uma restrição à Receita Federal, que é do compartilhamento de dados mais detalhados, extratos bancários, etc. Aí ele foi goleado no plenário do Supremo e no final, Augusto Nunes, é o que faltava a gente comentar ontem, porque a gente comentou em cima do lance e não pegou o recuo do Toffoli, mais um goleado, ele mudou o voto, tirando a restrição que ele próprio tinha feito à Receita Federal para não ser voto vencido, portanto, para ficar junto com a maioria do plenário e assim não perder o direito de redigir o acórdão do julgamento. Exatamente. Então ele mudou, a gente, claro, no caso de Dias Toffoli, custa acreditar que ele tenha mudado por uma questão, não, os argumentos de Vossas Excelências foram muito bons, então Vossas Excelências me convenceram, eu estava errado. Não, não é assim, até porque esse tipo de discurso humilde, de refazer uma opinião no Supremo Tribunal Federal, é a coisa mais rara do mundo, né? São ilhas que não se comunicam, o sujeito pode ter ali o seu voto inteiramente refutado por um outro ministro, com argumentos factuais, lógicos, em todos os detalhes, e ele permanece. Entrou com aquele voto, sai com aquele voto, né? Então é claro que causa uma estranheza tremenda que o Toffoli tenha mudado o voto no final para ficar junto com a maioria, e a gente sabe, ele não queria perder a relatoria, a redação do acórdão, né? Então a gente precisa ficar muito ligado em como esse acórdão vai ser redigido. Pelo menos inventar o que não foi decidido na sessão plenária não dá. Marco Aurélio Mello fez isso uma vez, né? E aí houve até que foi muitos anos atrás, né? Precisou de muita pressão para que ele reconhecesse um erro e tentasse e parasse, né? Houve muita pressão entre os próprios ministros que chegaram a ameaçar, a formar aquilo que ele veio a chamar de conspiração para pedir o impeachment dele, por ele incluir no acórdão algo que não havia sido decidido durante a sessão. Houve um ruído muito grande com a ministra Ellen Grace na ocasião. Então é claro que eu não estou dizendo que o Toffoli vai fazer isso, mas eu estou dizendo que a gente vai ficar muito vigilante para ver se esse acórdão vai ser redigido exatamente nos termos que a maioria do plenário do STF votou, sem minimizar aquilo que o Toffoli possa considerar dano, Augusto. Sabe, como eu sou um homem de boa fé, eu achei no começo, antes de saber que ele queria garantir a redação o posto de redator do acórdão, né? Ele vai tentar infiltrar alguma esperteza. Eu achei que ele tinha se juntado ali à maioria para participar da festa da vitória dos que haviam rejeitado a proposta dele próprio. Eu achei que a imagem que eu usei foi mais ou menos o seguinte, quer dizer, ele viu que estava 8-2, ele falou, perder por 8-3, não, eu vou ganhar por 9-2, e se juntou outro time. É como se um jogador da seleção brasileira, no jogo, retomando a imagem, jogador da seleção brasileira naquele dia da Alemanha, com 7-1 lá, contra 6-1, é a mesma coisa que um atacante brasileiro pegar a bola, correr em direção lá ao gol defendido pelo Júlio César e meter uma no ângulo aí para fazer logo 7-1 e participar da festa dos inimigos. Mas não, eles não dão ponto sem nó, como se diz aí no interior. Essa bancada, os integrantes da bancada aí que liberta culpados. O Toffoli está querendo enfiar alguma esperteza lá, não vai conseguir porque o placar foi o que os locutores esportivos chamam de elástico, né? Muito, muito acachapante. O Marco Aurélio Mello, nesse caso que eu citei aqui de cabeça, que ele incluiu no acórdão algo que não havia sido decidido na sessão, naquela ocasião ele declarou o seguinte: depois de muita pressão, nos bastidores, não foi assim de imediato que Marco Aurélio Mello reconheceu o erro, não. Ele falou, foi um erro perfeitamente cabível diante do nosso acúmulo de processos, mas nunca um motivo para quererem o meu impeachment e me levar ao Senado. Então essa foi a declaração do Marco Aurélio na ocasião. A gente vai ficar de olho aí no que vai sair desse acordo. José Maria Trindade. Olha, Felipe, quando eu vi esse recuo do ministro Dias Toffoli, como explicou muito bem aí o Augusto Nunes, é como se o atacante passasse para o time adversário, eu fiz uma pesquisa e realmente é incomum
mas não é inédito, vários ministros reformulam-se em votos, por isso que uma decisão do Supremo só é concluída quando há a publicação do acórdão. Até lá, hoje, se o ministro quiser refazer um voto, é possível. É raro, mas é possível, e já aconteceu. Mas nesse caso do Dias Toffoli, dá a impressão assim, daquele filme, né, De Volta para o Futuro. É como se o Toffoli de hoje voltasse há 6 meses, quando ele deu aquela canetada durante o recesso, e falasse no ouvido dele: rapaz, não faça isso não, você vai acabar provocando uma insegurança jurídica muito grande no país. Veja bem, você está interrompendo aí mais de 400 processos só no Ministério Público Federal. A Polícia Federal vai emitir lá um memorando interno suspendendo as investigações e inquéritos que tenham como base dados da Receita, do COAF e do UIF, e isso vai provocar uma dificuldade muito grande. Aí ele assustou, olhou e falou: vai ser assim? Vai. Aí ele caiu na real e deu esse voto indo para a maioria. Foram 4 sessões discutindo o óbvio. Todos sabem que se houve a criação dos organismos de inteligência, é porque esses organismos teriam uma fonte. E qual era a fonte? Receita Federal e os bancos, através de relatórios que foram repassados. É evidente. E haverá a 5ª sessão para definir esses detalhes. São detalhes importantes, viu, Augusto? Por exemplo, qual será o fim do processo do senador Flávio Bolsonaro e de outros que foram paralisados, esta liminar do ministro Gilmar Mendes, que mandou seguir o que decidiu o Dias Toffoli, e principalmente se é possível que os órgãos de investigação, Polícia Federal e Ministério Público, podem pedir ao extinto COAF, ao UIF, pedir mais informações, mais detalhes. A tendência é que isso será possível, mas terá que ser oficialmente, não através de e-mail, né? Oficialmente, e haverá lá registros de quem pediu e qual foi a investigação. Então, na semana que vem, a 5ª sessão para definir os detalhes. Eu sempre lembro, é nos detalhes que o capeta mora, né? Pois é, Zé Maria Trindade. Eu acabei antecipando aqui a pauta 12 para deixar tudo no mesmo bloco sobre o Supremo Tribunal Federal. Então vamos aos detalhes que foram decididos nesse julgamento complexo de ontem, e mais complexo ainda porque o Toffoli decidiu falar javanês. O julgamento acabou na noite de ontem, quase no final do nosso programa, então a gente deixa aqui muito claro: os ministros divergiram quanto à decisão e quanto ao objeto do julgamento. Então vamos por partes. 6 dos 11 ministros defenderam que o COAF não era o objeto desse julgamento. Vou repetir aqui para vocês. 6, a maioria do plenário do STF defendeu que o COAF não era objeto desse julgamento. E quem botou o COAF nesse julgamento? O Dias Toffoli. Quer dizer, a maioria do plenário foi contra a maneira que ele usou ali para colocar esse órgão dentro da mesma discussão. Para vocês verem o absurdo da decisão do Dias Toffoli no recesso judiciário lá em julho, que misturou tudo no mesmo pacote. Esses 6 ministros que divergiram dele sobre essa questão foram Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello. É o que a gente comentou aqui durante as sessões, né? Até o Ricardo Lewandowski divergiu do Dias Toffoli nessa ocasião. Ainda assim, 9 votaram para que o COAF, atual UIF, não precise de autorização judicial para enviar dados sobre suspeitas de crimes. 9, repito, votaram diferente daquilo que o Toffoli acenava quando ele suspendeu a investigação lá em julho. São esses 9: Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello e, adivinhe quem? O próprio Dias Toffoli, né? Porque no final ele acabou se juntando à maioria e fazendo aí todo esse voto diferente daquilo que acenava a sua decisão de julho. 2 dos ministros defenderam que sejam impostas restrições nas informações compartilhadas pelo COAF: Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então,
eles defenderam restrições nas informações. Os 9 que eu citei anteriormente defenderam que não precisa de autorização judicial. O Toffoli foi mudando o voto ao longo do julgamento, como a gente deixou claro aqui nos comentários em tempo real. 9 votaram para que a Receita não precise de autorização para enviar esses dados. Próprio Dias Toffoli, ao alterar de vez o voto no final, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. 2 ministros acreditam que a Receita não pode compartilhar dados sem aval da Justiça, Marco Aurélio Mello e Celso de Mello. E o Dias Toffoli, vou repetir aqui porque está na nossa pauta, decidiu mudar seu voto para permitir que a Receita envie ao Ministério Público extratos bancários e declarações do imposto de renda sem prévia autorização judicial. Era isso, aqui em maiores detalhes, que eu estava me referindo como aquele compartilhamento de dados mais detalhados. Portanto, os dados mais detalhados são os extratos bancários e declarações do imposto de renda sem prévia autorização judicial. Então, o Toffoli, que estava restringindo isso, estava proibindo isso no seu voto, ele mudou o voto para permitir que a Receita envie esses dados detalhados. A mudança foi feita no final da sessão, quando o ministro havia ficado isolado no julgamento. Ele exigia o aval da Justiça para o encaminhamento dos documentos. Para evitar a derrota, Toffoli resolveu aderir à maioria de 8 votos favoráveis ao repasse irrestrito de dados bancários e fiscais ao Ministério Público, inaugurada com o voto de Alexandre de Moraes. Então, para resumir isso tudo, Augusto Nunes, é o seguinte, o Toffoli votou contra o próprio Toffoli. Só foi apoiada a proposta original pelos mais antigos da corte, o Celso de Mello e o Marco Aurélio, é isso? Porque assim, até difícil, Augusto, determinar exatamente qual era a proposta original do Toffoli, porque é uma confusão, é cheio de nuances. Quando ele suspendeu em julho, a tendência era que ele não permitisse compartilhamento de dados sem aval de justiça. Isso. Mas o que aconteceu nos meses seguintes? Vários órgãos começaram a se posicionar, a trazer à tona a informação, houve toda uma pressão da sociedade e tal. Aí o Toffoli percebeu que ele não poderia fazer aquilo que ele queria fazer. Então ele fez algumas restrições sem proibir tudo. Foi mudando. E aí, no final do julgamento, mudou mais ainda, tirando fora essas restrições. Mas o Marco Aurélio Mello e o Celso de Mello votaram mais de acordo com aquilo que o Toffoli acenava lá em julho, lá atrás. Essa decisão mais radical de não poder compartilhar dados da Receita sem o aval da Justiça. Pois é, não, eu só queria saber, conferir essa informação para constatar que no Brasil os juízes de carreira, né, os juízes que são aprovados em concurso, eles vão ficando mais sábios com o tempo, né? Eles estão ficando ponderados, aprendem mais, dão votos aí que servem de orientação para os mais jovens, tal. No Brasil é o contrário, isso no Supremo é o contrário. Quer dizer, os juízes indicados por um presidente da República, que são advogados, geralmente, o Celso de Mello foi promotor. O Marco Aurélio vem da Justiça do Trabalho. Eles vão piorando com a idade, né? Eles vão ficando mais teimosos, vão modificando a lei para pior e vão favorecendo os criminosos. Não dá para entender. Zé, quer complementar rapidinho antes do primeiro comercial? Sim. Diga aí. Sim, só para dizer que há um abismo, há uma diferença hoje entre a justiça de primeira instância e segunda instância e os tribunais superiores. Isso tem que ser revisto, isso tem que ser resolvido e isso só pode acontecer se houver um presidente do Supremo que tenha competência e tenha moral para fazer esse diálogo e, de novo, essa ligação. A gente recebe mensagens aí, para que serve a primeira instância, se as instâncias superiores reformam tudo de maneira não lógica, né? Mas, num determinado momento, haverá sim a necessidade de refazer esse percurso e essa relação.